8 de junho de 793. Ilha de Lindisfarne, costa nordeste da Inglaterra. O sol mal havia nascido quando os monges do mosteiro de São Cuthbert viram algo que mudaria o mundo para sempre. Velas no horizonte. Dezenas delas, aproximando-se rapidamente. Não eram navios mercantes, eram drácars, barcos de guerra. E a bordo, homens que a Europa logo aprenderia a temer. Eles atacaram sem piedade, saquearam o ouro, queimaram os manuscritos, mataram os monges. Em poucas horas, um dos lugares mais sagrados da cristandade estava em ruínas. A Europa medieval acabava de conhecer os vikings. E esta foi apenas a primeira de centenas de incursões que aterrorizariam o continente pelos próximos 300 anos. Mas afinal, quem eram esses homens que surgiram do nada para aterrorizar a Europa? A palavra viking vem do nórdico antigo vikingr, que significa pirata ou saqueador. Mas essa é apenas uma parte da história. Os vikings eram, na verdade, povos escandinavos, noruegueses, suecos e dinamarqueses, que viviam em uma das regiões mais inóspitas da Europa. Terras geladas, invernos brutais e pouquíssimas áreas cultiváveis. Durante séculos, eles sobreviveram como agricultores, pescadores e comerciantes. Mas no final do século VIII, algo mudou. A população cresceu. As terras férteis se tornaram escassas. E os escandinavos olharam para o mar e viram oportunidade. Eles tinham algo que nenhum outro povo europeu possuía: os barcos mais avançados do mundo. Os drácars, ou navios dragão, eram obras-primas da engenharia naval. Leves, rápidos e capazes de navegar tanto em mar aberto quanto em rios rasos. Podiam transportar até 60 guerreiros e alcançar velocidades de 15 nós. Com esses navios, os vikings podiam aparecer de repente, atacar, saquear e desaparecer antes que qualquer exército pudesse reagir. E foi exatamente isso que fizeram. Entre 793 e 1066, os vikings lançaram centenas de expedições por toda a Europa, e cada povo escandinavo tinha seu próprio alvo. Os noruegueses navegaram para o oeste, atacaram a Escócia, a Irlanda e eventualmente chegaram à Islândia, Groenlândia e até mesmo à América do Norte, 500 anos antes de Colombo. Os dinamarqueses focaram na Inglaterra e na França. Sitiaram Paris 2 vezes, forçaram os reis ingleses a pagar enormes quantias em ouro, o famoso Danegeld, e eventualmente conquistaram grande parte da Inglaterra. Os suecos navegaram para leste, pelos rios da Rússia. Fundaram cidades como Novgorod e Kiev, e chegaram até Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Mas por que os vikings eram tão bem-sucedidos? Primeiro, velocidade e surpresa. Seus barcos permitiam ataques relâmpago que deixavam os reinos europeus indefesos. Segundo, ferocidade. Os vikings não temiam a morte. Acreditavam que morrer em batalha garantia a entrada no Valhalla.
o paraíso dos guerreiros. Terceiro, organização. Apesar da reputação de bárbaros, os vikings eram estrategistas habilidosos. Usavam formações de combate, táticas de cerco, e sabiam quando recuar. Em 845, o líder viking Ragnar Lothbrok, sim, ele realmente existiu, sitiou Paris com 120 navios e 5.000 homens. O rei franco Carlos, o Calvo, pagou 7.000 libras de prata para que eles fossem embora. Mas os vikings voltaram. Sempre voltavam. Mas os vikings não eram apenas saqueadores, eles também eram colonizadores. Na Inglaterra, os dinamarqueses conquistaram tanto território que a região ficou conhecida como Danelaw, a lei dinamarquesa. Cidades como York se tornaram centros comerciais vikings prósperos. Na França, o rei Carlos, o Simples, fez um acordo com o líder viking Rollo em 911. Deu-lhe terras no norte da França em troca de proteção contra outros vikings. Essa região se tornou a Normandia, literalmente, terra dos homens do norte. E os descendentes de Rollo. Em 1066, Guilherme, o Conquistador, um normando de origem viking, invadiu a Inglaterra e mudou a história britânica para sempre. No leste, os vikings suecos, conhecidos como Rus, fundaram o primeiro estado russo. A própria palavra Rússia vem de Rus. E no oeste, os noruegueses foram ainda mais longe. Em 870, colonizaram a Islândia. Em 985, Erik, o Vermelho, fundou assentamentos na Groenlândia. E por volta do ano 1000, seu filho, Leif Erikson, chegou à América do Norte, a região que chamaram de Vinland. Escavações arqueológicas em L'Anse aux Meadows, no Canadá, provaram que os vikings realmente estiveram lá, séculos antes de qualquer outro europeu. Os vikings não eram apenas guerreiros, eram exploradores, comerciantes e construtores de nações. Mas toda era tem seu fim. E a era viking começou a declinar no século XI. Primeiro, a Europa se organizou. Reis e nobres construíram castelos de pedra, criaram exércitos permanentes e desenvolveram táticas para combater os ataques vikings. Os ataques relâmpago não funcionavam mais. Segundo, o cristianismo chegou à Escandinávia. Reis como Harald Bluetooth da Dinamarca e Olaf Tryggvason da Noruega se converteram e impuseram a nova religião. A cultura guerreira pagã começou a desaparecer. Terceiro, os próprios vikings se integraram. Na Inglaterra, na França, na Rússia, eles se casaram com a população local, adotaram costumes cristãos e deixaram de ser vikings. O último grande ataque viking foi em 1066, quando o rei norueguês Harald Hardrada tentou conquistar a Inglaterra. Ele foi derrotado e morto na Batalha de Stamford Bridge. Ironicamente, apenas 3 semanas depois, Guilherme da Normandia, descendente de vikings, invadiu a Inglaterra e venceu na Batalha de Hastings. A era viking havia terminado, mas seu legado, esse permaneceria para sempre. Os vikings desapareceram como povo, mas seu legado permanece vivo. Eles fundaram cidades que hoje são capitais: Dublin, na Irlanda, Kiev, na Ucrânia, Reykjavik, na Islândia. Eles mudaram idiomas. Centenas de palavras em inglês vêm do nórdico antigo. Sky, knife, window, husband. Eles mudaram a genética europeia. Estudos de DNA mostram que milhões de pessoas na Inglaterra, Irlanda, Islândia e Rússia têm ancestrais vikings. E acima de tudo, eles provaram que um povo pequeno, de terras geladas, poderia mudar o mundo. Durante 300 anos, os vikings foram a força mais temida da Europa. Guerreiros, exploradores, comerciantes e colonizadores. Eles foram os homens do norte, os filhos de Odin. A fúria dos mares. Eles foram os vikings. 8 de junho de 793. Ilha de Lindisfarne, costa nordeste da Inglaterra. O sol mal havia nascido quando os monges do mosteiro de São Cuthbert viram algo que mudaria o mundo para sempre. Velas no horizonte, dezenas delas, aproximando-se rapidamente. Não eram navios mercantes, eram dracars, barcos de guerra. E a bordo, homens que a Europa logo aprenderia a temer. Eles atacaram sem piedade.
Saquearam o ouro, queimaram os manuscritos, mataram os monges. Mas afinal, quem eram esses homens que surgiram do nada para aterrorizar a Europa? A palavra viking vem do nórdico antigo vikingr, que significa pirata ou saqueador. Mas essa é apenas uma parte da história. Os vikings eram, na verdade, povos escandinavos, noruegueses, suecos e dinamarqueses, que viviam em uma das regiões mais inóspitas da Europa. Eles tinham algo que nenhum outro povo europeu possuía: os barcos mais avançados do mundo. Os drakars, ou navios-dragão, eram obras-primas da engenharia naval. Leves, rápidos e capazes de navegar tanto em mar aberto quanto em rios rasos. Podiam transportar até 60 guerreiros e alcançar velocidades de 15 nós. Com esses navios, os vikings podiam aparecer de repente, atacar, saquear e desaparecer antes que qualquer exército pudesse reagir. Entre 793 e 1066, os vikings lançaram centenas de expedições por toda a Europa. Em 845, o líder viking Ragnar Lothbrok sitiou Paris com 120 navios e 5.000 homens. O rei franco Carlos, o Calvo, pagou 7.000 libras de prata para que eles fossem embora. Mas os vikings voltaram, sempre voltavam. Mas os vikings não eram apenas saqueadores, eles também eram colonizadores. Na Inglaterra, os dinamarqueses conquistaram tanto território que a região ficou conhecida como Danelaw. Na França, o rei Carlos, o Simples, fez um acordo com o líder viking Rollo em 911. Deu-lhe terras no norte da França em troca de proteção. Nasceu a Normandia. E no oeste, os noruegueses foram ainda mais longe. Em 870, colonizaram a Islândia. Em 985, Erik, o Vermelho, fundou assentamentos na Groenlândia. E por volta do ano 1000, seu filho, Leif Erikson, chegou à América do Norte, a região que chamaram de Vinland. Escavações em Lancel's Meadows, no Canadá, provaram que os vikings realmente estiveram lá. Mas toda era tem seu fim. E a era viking começou a declinar no século XI. Primeiro, a Europa se organizou. Castelos, exércitos e táticas. Segundo, o cristianismo chegou à Escandinávia. Terceiro, os próprios vikings se integraram. O último grande ataque viking foi em 1066, quando Harald Hardrada tentou conquistar a Inglaterra, derrotado em Stamford Bridge. A era viking havia terminado.